Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom e sua bondade dura para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais um culto. Te agradecemos pela tua presença neste lugar. Te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu zelo e pelo teu amor, Senhor. Queremos te agradecer pela vida de cada pessoa aqui dentro desta igreja presente, as pessoas que nos assistem através desse canal do YouTube. Acima de tudo, nessa noite de hoje, queremos te prestar culto, te dar toda a glória, te dar toda a honra, todo o poder, todo o louvor, toda a exaltação, toda a glorificação. Queremos declarar a nossa dependência do Senhor. Nós dependemos de Ti, ó Deus. Nós necessitamos da Tua presença. Nós somos totalmente dependentes do Teu Espírito. E queremos entregar nesta noite de hoje as nossas vidas em Tuas mãos. Para que através deste trabalho, deste culto desta noite, o Senhor, na Tua soberania, ministre em nossas vidas. Que Teu Espírito Santo ache lugar em nosso coração para recebermos do Senhor a palavra que sai dos Teus lábios para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, dilata o nosso coração, dilata o nosso coração, o nosso espírito, para que recebamos a Tua ministração. Derruba, desfaz toda barreira, todo bloqueio em nossas vidas, toda resistência à Tua palavra, à Tua vontade, à Tua soberania, Senhor. E o Senhor vinha estabelecer com mão forte, braço estendido, a Tua palavra em nossas vidas, a Tua vontade em nossas vidas. Venha ministrar, revelar a Tua vontade. Que esta noite seja uma noite de cura, de restauração, uma noite de reconciliação, uma noite de perdão, uma noite de humilhação, uma noite de salvação. Que o Teu nome seja manifestado de uma maneira grandiosa e poderosa. Que as pessoas deste lugar e aquelas que estão nos ouvindo sintam o Teu poder e a Tua graça. Que o Senhor possa fluir de maneira gloriosa, maravilhosa em cada vida. E que aqueles corações sequiosos que estão esperando nesse momento receber do Senhor um alimento, uma resposta das orações, dos seus anseios, das suas dificuldades, possam ser ministradas pelo Teu Espírito Santo. E que ao acabar esse trabalho, este culto, essa pessoa seja satisfeita com o Senhor, que ela saia regozijada, que ela esteja regozijada, que ela esteja satisfeita com a resposta de Deus. Meu Deus, eu te peço que o Senhor não deixe ninguém sem ser tocada pelo Teu Espírito. Toca a todos, fala com todos, porque Tua palavra diz que é o Senhor que ouve o clamor dos homens. É o Senhor que tem condição e capacidade de saciar a nossa alma e a nossa vida. É o Senhor que tem a capacidade de fazer pelo homem. E nós dependemos do Senhor, da Tua voz. Nós somos como filhos que dependem do Pai. E nós dependemos de Ti, declaramos a nossa dependência. Queremos declarar o nosso amor por Ti, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração neste dia de hoje. Que o Senhor possa reinar neste lugar. Que Teu nome seja grande e poderoso. E que essa atmosfera aqui seja totalmente ungida pelo Teu Espírito Santo. E que toda força contrária ao Teu Espírito, à Tua palavra, seja banida deste lugar. E aonde tiver cada pessoa nos assistindo, que toda influência do mal, maligna, seja banida, desfeita, anulada, em nome de Jesus. E que nós estejamos 100% na dependência do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Todos disseram amém? Amém. Louvado seja o nome de Deus. Vamos louvar o Senhor, bora outra vez?
Adore ao Senhor. Eleve o seu coração a Ele, eleve o seu espírito a Ele. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e
Aleluia! Grande é o Senhor. Viu? Não há outro Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. É o autoexistente que se revela. Existe por si mesmo, incriado. Esse é o nosso Deus. O Criador. Estávamos conversando hoje lá com os Novos Cedidos, dando estudos complementares a ele. E nós estávamos falando da dimensão dos céus. O nosso planeta, ele tem um pouco mais de 200 nações. Cada nação dessas são como nossa federação, Brasil. E outros países são compostos por estados. Em cima de um planeta. Todo mundo. E o nosso planeta parece assim algo gigante. A Bíblia fala que João disse, eu vi descer do céu a Nova Jerusalém, ataviada como uma noiva. A cidade santa, ela vinha do céu, vinha da glória. Uma cidade que vai habitar bilhões. Vem no céu. Veja a dimensão dos céus. Quando eu falo céu, eu não falo esse espaço aqui, onde Deus habita. O universo cabe dentro dele. Diz assim, grande é o Senhor. Esse conceito de grande, ele foge da sua capacidade de raciocínio. Você não consegue conceber esse conceito. Está além da sua capacidade. João, quando viu o número dos anjos no céu, ele disse que o seu número era milhares e milhares, miríades e miríades, 1000, 1000, 10.000, 10.000. Se você levar essa série, isso é uma progressão geométrica. O céu é imenso. E digo mais, ele não cabe nem Deus. Já disse, nem os céus dos céus podem contê-lo. Esse é seu Deus, grande és. Às vezes nós limitamos Deus com nossa incredulidade, com nossas queixas, com nossas lamúrias, os queixumes, com as murmurações. Limitamos para que Deus opere em nossas vidas, porque pegamos Deus e trazemos para o contexto humano. Não faça isso. Deus quer te trazer para o contexto dele, para você entender o que ele pode fazer por você, o que ele pode fazer na sua vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia em em 1 Reis, capítulo 17. Capítulo 17. Versículo 8 em diante. Essa é a palavra que eu li de manhã. Eu vou pregar ela num contexto um tanto diferente agora de noite.
se o Senhor assim me permitir. E veio a ele, o profeta Elias, viu, gente? Então a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta de Sidom, e ali morarás, e eis que eu tenho ordenado ali uma viúva que te sustente. Então se levantou ele e foi para Sarepta, e quando chegou à porta da cidade, eis que uma mulher viúva estava ali, recolhendo lenha. Ele a chamou e disse: rogo-te que me tragas um pouco de água em uma vasilha para que eu beba. Indo a mulher a trazer-lhe água, ele tornou a chamá-la, dizendo: rogo-te que me tragas também um bocado de pão na tua mão. E ela respondeu: vive o Senhor teu Deus, que não tenho pão cozido, mas somente um pouquinho de farinha tenho na panela e um pouco de azeite em uma botija. E agora eu recolhi aqui uns cavacos para entrar e prepará-lo para mim, para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não tenha medo, vai, faze conforme a tua palavra, mas faze para mim primeiro. Disse: um pequeno bolo cozido debaixo da cinza, e me trazei aqui, e depois farás para ti e para teu filho. Porque o Senhor Deus de Israel tem assim dito: a farinha da panela não faltará, nem diminuirá o azeite da botija, até o dia que o Senhor fazer chover na face da terra. Então ela foi e fez como disse Elias, e comeu ele e ela a sua casa por muitos dias. E a farinha da panela não faltou, nem mingou o azeite da botija, conforme a palavra do Senhor que havia dito ao profeta. E depois de coisas, aconteceu que caiu doente o filho desta viúva, dona da casa, e a sua enfermidade era muito grave, de modo que não ficou nele fôlego algum. Ela então disse a Elias: o que tenho eu contigo, homem de Deus? Tem vindo a mim, tu, para trazer em memória as minhas iniquidades, fazeres morrer meu filho? Ele disse: dai-me aqui o teu filho. E ele o tirou do seu regaço e levou para cá, ao quarto onde ele mesmo habitava, e pôs sobre sua cama. E clamando ao Senhor, disse: ó Senhor Deus, até esta viúva em cuja casa eu estou hospedado, afligiste, matando seu filho. E se estendeu então sobre o menino, 3 vezes clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, rogo-te, devolvas a alma deste menino ao seu corpo. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino voltou para o seu corpo e reviveu. E Elias, tomando logo o menino, trouxe ao quarto para casa e deu à sua mãe. E disse Elias: olha aí o teu filho. Então disse a mulher a Elias: agora reconheço que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor é verdade na sua boca. Amém? Glória, que o Espírito de Deus nos capacite a ministrar a palavra nesta noite, e que você, através dessa palavra, saia daqui edificado, restaurado, curado, renovado, alegre, feliz e esperançoso e cheio de fé. Amém? Glória a Deus. Pode sentar-se. Pode sentar, meninas. Eu preguei sobre aqui de manhã
E eu falei sobre finanças. Pode sentar, levita, viu? Ó, levita, por favor, e senta bem pertinho, não vai para outro lugar não, fica aqui, ó. Levita não senta distante, senta perto das cadeiras. Viu, gente? Não vai para lá ficar no meio do povo. Porque ela precisa vir aí, está perto, né? Não vem andando de lá, né, correndo. O que acontece? Então eu preguei sobre essa palavra de manhã, sobre finanças, né? O que aconteceu? Elias fez uma oração a Deus sobre a cidade de Israel, a nação de Israel, reino dividido. E Deus cerrou os céus por 3 anos e 6 meses, não deixando cair uma gota de chuva, nem orvalho caía. 3 anos e 6 meses, seca pesada. E Deus mandou Elias ficar perto de um ribeiro. Ele bebia água e os corvos traziam carne para Elias. Como isso, pastor? Eu não sei. Deus mandou, o corvo obedeceu. Com Deus quer, até o diabo obedece. Viu, gente? Os corvos traziam carne para Elias comeu. Mas só que o riacho secou. E Deus deu uma nova ordem para Elias. Deus falou para ele, olha, vai a Sarepta de Sidom. Por que Sidom? Ele fala Sarepta de Sidom. Porque Sidom ficava fora dos termos de Israel. E Deus diz assim, ali ordenei uma viúva para que te sustente. Ordenei uma viúva para que te sustente. Quando Jesus, no Novo Testamento, ele diz assim, tinha muitas viúvas naquela época, tanto em Israel como em Sarepta. Mas a nenhuma Elias foi enviada, senão a viúva de Sarepta. Essa. Exclusivamente. Por quê? Quando Jesus foi tentado pelo diabo, e que toda a tentação acabou, que Jesus estava jejuando ali 40 dias, diz que veio os anjos dos céus e os serviram. E o serviu. Não há relato que uma pessoa trouxe uma comida para Jesus para nos alimentar. Não existe isso. Mas os anjos do céu vieram e serviram. Providência divina, milagre. Quando Israel no deserto teve sede, Deus fez fluir água de uma rocha. Milagre. Quando esteve com fome, Deus fez chover o maná do céu, o pão, chamado pão do céu. Naquela época, veio do céu, caía. Era um bolinho assim, branquinho. Eles comiam aquele maná e matavam a fome. Quando Israel pediu carne, Deus trouxe um vento muito forte, oriental, e trouxe carnes para Israel de maneira tal que um animal chamado codornize, tipo uma galinhazinha pequena, estava assim, baixo, pegava essa galinha, essa ave, né, pequena, tratava e comia. Mas Deus sempre ele proveu para o seu povo. Sempre proveu. É o cuidado de Deus para com o seu povo, que Deus não abandona os seus filhos. Deus não nos abandona. Quando Ana queria um filho, que ela estava no templo orando, que o sumo sacerdote ali pensou que ela estava bêbada, que a repreendeu, ela disse, eu não estou bêbada. Das minhas muitas dores, angústia, eu falo com Deus. Das minhas muitas angústias, eu falo com Deus. E o profeta disse assim, o Senhor conceda a petição do teu coração. De maneira que aquela mulher, ela teve um filho e botou o nome do filho Samuel.
Deus ouve. Deus ouviu. Aquilo chama-se cuidado de Deus, zelo de Deus. Existe uma teoria teológica que diz que Deus fez o mundo e largou ao Deus dará. Quer dizer, aliás, não, ao homem dará. Cada um por si, Deus por ninguém. O homem que se cuide. Deus só fez fazer o homem. Como um pai irresponsável, como tem muitos hoje. Faz o filho e larga aí à toa, à mercê do mundo. Então existe uma teoria teológica, um pensamento teológico que fala disso. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia é o Deus que ouve as orações dos homens. A Bíblia diz que se Deus encerra a mão, até os animais passam fome e morrem. Então o cuidado de Deus, o zelo de Deus, está sobre toda a face da terra. E principalmente daqueles que clamam a Ele e ouvem a sua voz. Deus podia conservar Elias ali perto daquele ribeiro e fazer que fluísse uma fonte de água ali só para Elias. E Deus podia fazer um milagre, de maneira que aves viessem, pousassem perto de Elias, Deus pegasse, matasse, cozinhasse ou assasse, comesse. Que ele pode, ele fez jorrar água de pedra. Fez codornizes voar. Ele serviu a Jesus. Os anjos serviram a Jesus ali, depois da tentação. E não há relato que alguém trouxe uma comida para Jesus. Jesus multiplicou uma quantidade pequena de pães e peixe e alimentou mais de 5 pessoas. Então Deus poderia tranquilamente sustentar Elias naquele ribeiro. E às vezes nós não entendemos as coisas como Deus entende, e é difícil, porque a Bíblia diz: quem conheceu a mente do Senhor? Você não conhece o que Deus faz. Você não tem entendimento. E uma das coisas boas é você não se precipitar, falar o que não deve, murmurar, lamuriar, se queixar e muitas vezes se rebelar. Ah, Deus não fez isso, aquilo comigo, Deus não faz isso comigo, Deus não está me vendo, Deus não está me olhando. Você tem que parar com isso. Aquela viúva tinha ela e o filho. Deus disse assim: olha, aquela mulher, gente, ela não era israelita. Ela não era mulher da nação de Israel, da nação prometida, da nação escolhida. Ela era uma mulher chamada naquela época gentia. Classificada como uma pecadora separada de Deus. Era classificada assim para a nação de Israel. É por isso que quando Jesus disse assim: nenhuma viúva foi, Elias foi enviado, não de Israel, senão a viúva de Serepta, de Sidom. Porque era mulher ímpia. Nenhum doente da pele com hanseníase, Naamã, leprento, leproso, foi curado, senão Naamã o Ciro. E já ficou com raiva disso. Porque o que ele está jogando na cara? Vocês se acham muito de Deus, mas Deus faz o que quer. Deus curou de lepra um estrangeiro. Deus enviou o profeta a uma estrangeira que não é da nação de vocês. Porque Deus faz o que quer, como quer, com quem quiser, do jeito que Ele quiser. Deus não está preso a regra é humana, a sua regra, a minha regra. Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele diz a Jeremias, o que vê Jeremias fez uma vara de amendoeira, ele disse: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Então Deus está pronto a velar pela sua palavra para cumpri-la.
Deus tem compromisso com a sua palavra, não é com o homem. Se o homem se encaixa na palavra de Deus, Deus tem compromisso com esse homem. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Tenha compromisso que Deus tem com você. Tenha compromisso com Deus. E Deus terá compromisso com você. A viúva de Serepta era uma mulher ímpia. Mas Deus ele diz assim, olha, para Elias, eu ordenei a uma viúva que te sustente. De alguma maneira, Deus já tinha ministrado ao coração daquela mulher que ela iria sustentar um homem na casa dela por um período de tempo. Como Deus fez isso, a gente da Bíblia não revela. Mas o que Deus fala, eu ordenei, Deus tinha passado uma ordem, era uma mulher ímpia, não era da nação de Israel, mas ela obedeceu uma ordem. A Bíblia não diz que Deus pediu a ela, eu te peço que você seja meu profeta. Deus não disse isso, estou te ordenando. Deus, eu ordenei, aquela mulher ouviu essa voz de Deus de sustentar o profeta. Mas por que Deus enviou Elias para lá? Se Deus poderia ter enviado Elias para outras pessoas, Deus poderia ter conservado Elias lá mesmo no meio do mato seco, sem água, e Deus ali providenciar, porque ele é Deus poderoso, ele é grande, ele poderia fazer isso. Mas ele não fez, foi da vontade dele, faz da maneira dele, dentro da soberania dele, porque ele tinha um propósito. Você imagina o qual? Sabe o que eu imagino? Eu imagino que aquela mulher orava muito. Mesmo não sendo israelita. Ela orava. Porque aquela mulher não se considerava uma pessoa de Deus, mas mesmo assim ela buscava Deus. O que é que ela disse para Elias? O teu Deus, não disse que é o dela, o teu Deus. Mas Deus era o Deus daquela mulher. E aquela mulher, ela faz como Deus ensina, como Deus manda, como Deus comanda. E isso é o interessante da história. Porque aquela mulher, com certeza, ela vinha clamando. Até a voz dela, quando o profeta entra na cidade de Sidom, encontra logo ela de cara. Deus, quando quer fazer as coisas, é assim, meu irmão, viu? Deus não tem trabalho com nada, diz que as bênçãos de Deus não acrescenta dores, não, irmão. Porque Deus não tem dor. Lembra quando Eliezer foi buscar uma esposa para Isaac? Buf. Lembra quando Jacó chegou lá na terra de Labão? Encontrou tudo pronto. Deus é assim. Quando você está dentro da direção de Deus, quando você obedece a Deus, tudo acontece de maneira sem sacrifício, sem dores, sem angústia. E ele diz àquela mulher, você me dá um pouco de água? Ela diz, tá bom, vou pegar água. Porque é provável que naquela cidade ela tinha um pouco de água ainda. Sidom tinha água ainda. E quando ela vai pegar, espera aí, olha, traz para mim um bolinho, um pãozinho, para eu comer, que eu estou com fome. Ela disse, meu Senhor, aí não vai dar. Por quê? Eu só tenho um pouquinho de farinha numa vasilha e um pouco de azeite em uma botija. Eu vou fazer um cavaco, um pão para mim, um para meu filho. Só dá para isso. Por isso ela estava pegando aqueles gravetos no chão. Vou fazer. Vou comer, mas meu filho, depois não tem mais nada. Quando a gente vou morrer, isso quer dizer, não tem mais nada. A gente vai morrer de fome depois. Elias disse, olha, faz o seguinte, você faça isso aí. Agora primeiro faça para mim. E traga para mim. Que assim diz o Senhor, não faltará o azeite na botija, na farinha na panela e o azeite na botija. E ela fez como o profeta mandou e não faltou. Ela assusta, tem algumas traduções que aceitam ela, o filho e pai da família dela.
Não faltou. Todo o tempo da seca. Faltou comida na casa do rei, faltou em tudo quanto é lugar, mas naquela casa não faltava, porque estava o milagre de Deus. Eu pergunto, o que é que essa história tem a ver com Elias? Nada. Porque Deus poderia sentar o profeta no meio do mato, gente. Deus é poderoso. Elias era o profeta de Deus. Elias era a responsabilidade de Deus. Então Deus poderia ter sustentado Elias lá no meio do mato, onde não tinha ninguém, comendo e bebendo o melhor. Mas Deus queria salvar aquela viúva, aquela criança. Entendam isso. Não é Elias, era a viúva. Era a criança. Deus sabia, aquela criança morreu, mesmo comendo, não tendo comida à vontade em casa. A criança morreu, já estava doente. Ela morreu. O que foi acontecer, bispo? Aquela mulher orava a Deus. Aquela mulher, ela pedia a Deus a salvação, que Deus não deixasse ela morrer. E está escrito isso? Não está escrito, irmão. Mas deduzo isso porque aquela mulher, ela recebeu uma ordem de Deus. Aquela mulher, ela ouviu a voz de Deus. É por isso que os israelitas se enfurecem com Jesus quando ele fala isso, porque só eles se achavam dignos de ouvir a voz de Deus, de receber os benefícios do milagre de Deus. Jesus disse, Deus ouve uma para você estar ali, rapaz. Uma mulher ímpia. Quem são vocês? Deus faz como quer, rapaz. Mas aquilo fala do zelo, do cuidado de Deus para com aqueles que confiam nele. Não está falando de Elias, irmãos. O que está em foco aí não é o profeta. O que está em foco é aquela mulher, é aquela criança. Deus está olhando para aquela família. Porque aquela família precisava da bênção. E Elias era o portador da bênção. Aquela mulher precisava, a sua família, ser abençoada por Deus. Não era Elias que precisava ser abençoado. Deus poderia sustentar Elias em qualquer lugar. Mas aquela mulher não. Ela precisava da bênção. Elias era o portador da bênção. Por isso que Deus dirigiu Elias para aquela casa, para abençoar aquela casa. Porque Deus ouviu o clamor daquela mulher. Deus ouviu o coração daquela mulher. O coração de mãe. Você vê tipicamente o zelo de Deus. Ali é o zelo de Deus. Ali é o cuidado de Deus que Ele tem para com o ser humano. Você imagine, era uma mulher que ninguém sabia que existia, nem o próprio Elias. Era uma anônima. E ela entra na história bíblica, de repente. E às vezes acontece isso na Bíblia. A pessoa sem sentido nenhum entra na Bíblia, acontece algo com ela maravilhoso, serve como lição maravilhosa para trazer para as gerações futuras. Aquela mulher é um exemplo de um cuidar de Deus. Aquela mulher é um exemplo de fé. Aquela mulher é um exemplo de entrega. Porque ela poderia ter falado, olha, não vou fazer a comida para você não, profeta. Deus, Ele tem promessas para as nossas vidas. Quais, bicho? Não sei, a vida é sua. Só sei que Ele tem, que Ele é fiel. Ele tinha uma promessa, Ele tinha um projeto com a vida daquela mulher. E Deus condicionou esse projeto à atitude daquela mulher.
Muitas vezes coisas só podem acontecer na sua vida se você cumprir as condições de Deus. Não é que você vai comprar ou merecer a bênção de Deus. Abraão, quando ele não tinha filho, Deus prometeu um filho e deu o seu filho Isaac. E quando Isaac estava um pouco grandinho já, foi o que Deus fez. Abraão, pega teu filho Isaac, vai lá, sacrifica para mim lá no monte. E Abraão prontamente foi com o seu filho, com alguns empregados seus, deixou os empregados debaixo da base do monte, subiu com o filho, catou o graveto, fez um altar, botou o filho em cima. Quando ia sacrificar o filho, Deus disse: Abraão, você não precisa fazer mais isso, porque verdadeiramente agora eu sei que você me ama. Eu sei que muita gente diz que ama a Deus, mas amor, o amor, verdadeiro amor, ele não é amor de boca, amor falado. O amor se mostra através de ações práticas. Abraão mostrou que amava a Deus e confiava em Deus quando ele foi sacrificar seu filho. Ele era um homem de fé que dizia: nós vamos sacrificar e vamos voltar. Porque ele sabia que Deus prometeu, Deus não ia tirar algo dele. Se tirasse, ressuscitaria. Vocês estão entendendo? Aquele foi o ponto culminante. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus, ali na cruz, reconciliava o mundo com ele através da morte do seu Filho, sacrificando ele na cruz, não teve ninguém que dissesse: para Deus, não precisa mais, porque não tinha ninguém maior do que ele. Imagine o raciocínio de Deus, se esse mero pecador chamado Abraão, por amor a mim, é capaz de sacrificar seu próprio filho, seu único filho, e eu que sou Deus. Por isso, Deus não nega Jesus. Se um homem entrega a Deus seu filho, Deus entregou dele a nós, para morrer por nós. Aquele sacrifício de Abraão mostrou a prova do amor a Deus. Aquela viúva, ela mostra essa postura com Deus. Ela ouve uma voz, ela arrisca tudo. Eu vou dizer uma coisa a você: se Deus mandou fazer certas coisas, faça, não tenha medo. Fique debaixo da ordem, fique debaixo da administração de Deus, fique debaixo da direção do Espírito Santo. O Evangelho, meu irmão, é algo sobrenatural. Tem gente que vive um Evangelho seco, palavra ali seca, nada rema, nada vivo, aquilo ali. Não. Você lembra da da mulher Cirofenícia? Cirofenícia. A mulher de Canané na Bíblia é ímpia. Ela vem e traz a filha, fala da filha: Senhor, por favor, cure minha filha que está muito doente, demoniada. Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel, e não ele disse tirar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Ela disse: eu sei, isso é verdade, mas os cachorros comem das migalhas que caem no chão da mesa dos filhos. Jesus dá uma resposta, que pouco faz isso. 2 vezes ele fala isso. Ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito com você para aquilo que você quer. Diz que a criança foi curada naquela hora. O demônio saiu da criança naquela hora. A sua postura diante de um chamamento de Deus, diante de uma situação, que postura você vai tomar diante de Deus, que decisão que você vai tomar diante de Deus, pode marcar o resto da sua vida.
O filho daquela viúva morreu mesmo com muita comida, ele morre. E você acha que Deus não sabia disso? É por isso que o profeta está lá, não para ser abençoado, mas para abençoar. Aquela mulher entrou em um beco, a decisão dela ia fechar, porque se ela não fizesse aquele bolo para Elias, não gastasse o azeite e a farinha para fazer a comida do profeta, ia morrer ela e o filho, porque o profeta iria embora, e talvez a bênção fosse transferida para outra pessoa. Lembra que Jesus falou com os discípulos? Se entra na cidade, prega o evangelho, se rejeitar aquela cidade, bata lá a sandália, larga o pó lá, vai para outra cidade, porque não é digna do evangelho. Transferência. Você não quer, outra pessoa quer. Não quer receber a bênção de Deus, o milagre de Deus na sua vida, outra pessoa vai querer. Vai ter alguém que vai te ser bastante para fazer o que Deus quer. E o milagre se resumia, ela serviu o profeta. Ela ia servir a Deus servindo ao profeta. Lembra que Jesus vai dizer o que lá no juízo, Apocalipse? Fala o quê? O que é que ele diz? Ele fala que lá no juízo final, ele vai dizer para algumas: apartai-vos de mim, que estão à esquerda, para o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive sede e não me deste de beber, tive fome, não me deste de comer, estava nu e não me vestiste, estava desamparado, não me amparaste, estava sozinho, sem casa, não me hospedaste, estava doente, não me visitastes. Eles perguntaram: Senhor, quando foi que isso aconteceu? Quando vocês fizeram desses pequeninos, fizeram a mim. As pessoas não se enganem. Você só pode servir a Deus servindo aos homens, servindo as pessoas. Deus não quer sua comida, o seu dinheiro, Deus não quer essa atenção. Deus está a ponto de dar atenção. Mas Deus está dizendo, quando você dá atenção, quando você serve às pessoas, você está servindo a Ele. Quando você ampara as pessoas, quando você prega para as pessoas, quando você fala do amor de Jesus para as pessoas, quando você serve a igreja financeiramente, quando você usa os dons para pregar para a pessoa, você está servindo a Deus. Quando você tem o que, como essa viúva, o que ela tinha? Ela não tinha nada, ela só tinha, porque a palavra de milagre, a palavra de poder, a palavra de vida, a palavra de cura, estava na boca do profeta. Mas na mão dela estava o sustento para o profeta, e aquele sustento do profeta seria para ela o chamari. Aquilo era a semente, não se come semente. E ela deu ao profeta. E não faltou comida. O seu filho morreu. Se ela não tivesse dado, fizesse aquela comida do profeta, o seu filho morreria e ela morreria e não teria jeito. Tem decisões que você tem que tomar na sua vida, que tal decisão vai depender de outras coisas lá na frente. Vai servir. Já assistiu um caso aonde uma criança no meio da rua abandonada não tinha comer nem viver. Aí um senhor, dono de um comércio, colocou ele lá dentro trabalhando. Ele trabalhou um tempo, depois foi embora. E o tempo se passou. E um dia aquele senhor caiu doente, foi para o hospital, quase morrendo. E ele não podia pagar a cirurgia, ele ia morrer. E uma criança, e veio um homem de lá, olhou para ele e fez: bota ele aí dentro. Eu faço a cirurgia dele e pago toda a despesa do hospital. Era um médico. Depois que fez tudo,
que aquilo ficou bom, disse, eu sou aquele menino que você amparou na sua casa. Vocês estão entendendo? Se aquele senhor não fizesse aquilo naquele momento, Deus deu a oportunidade de ele servir aquela criança. Porque depois daquela criança, Deus usaria para salvar a vida dele. Entendam o que é que Deus está ministrando. Deus, ele zela pela sua vida. Deus, ele tem cuidado pela sua vida. Deus, assim como viu aquela viúva ímpia lá do outro lado de Sidom, que não tinha aliança com ele, Deus ouviu o clamor daquela mulher, Deus se voltou para cuidar daquela mulher. Jesus disse, Deus não enviou nem para viúva nenhuma, aquela. Deus olhou aquela, porque aquela mulher, Deus te ordenei a ela, porque aquela mulher, ela mesmo ímpia, ela ouvia a voz de Deus. Ouça a voz de Deus na sua vida, irmão. Olha o que Deus está falando com você. Deixe de ouvir as pessoas. Deixe de ouvir as pessoas se queixar. Deixe das pessoas ouvir as pessoas murmurar no seu ouvido. Deixe de ouvir as pessoas incentivar você à rebeldia, à teimosia, à desobediência. Deixa de ouvir as pessoas. Ouça a voz de Deus. Deus, ele quer ministrar diretamente na sua vida. O privilégio de ouvir Deus não era só de profeta. O profeta ouviu a voz de Deus, mas Deus disse, eu ordenei uma viúva lá, ímpia, não vale nada, mas ela me ouviu. Ela me ouviu, ela vai te sustentar. Deus, ele quer falar com você, é filho dele, você é filha dele. Deus quer ministrar diretamente na sua vida, no seu coração. Deus quer essa comunhão próxima com você. Deus quer andar com você, falar com você, quer conversar com você. Deus só precisa de um intermediário entre você e ele, que é Jesus. Eu não estou dizendo que você deve desprezar a ajuda dos irmãos, porque a Bíblia diz, comunicai vossa necessidade aos santos, mas eu estou falando de quando você fala de receber uma direção, de você estar em comunhão. Deus quer falar com você. Deus quer dar a você a direção. Deus, não sei como é que está a sua vida. Sua vida está como naquela viúva, não sei, tá? Se estiver, fica tranquilo. Você pensa que Deus não está vendo? Você pensa que o Criador do universo não está vendo? Como ele fala para a nação Jacó e Israel, ele diz, por que dizes tu, ó Israel, e falas tu, ó Jacó, o meu caminho passa de largo ao Senhor, para que ele não me enxergue, ele não me veja. E Deus dá a resposta, não sabeis, não ouviste, que o excelso, o eterno Deus, não há esquadrinhamento do seu entendimento? Olhe para as estrelas do céu, ele chama cada um pelo nome, quer dizer, Deus quer dizer o quê? Se eu sei o nome de trilhões de estrelas, quem são vocês para falar isso de mim? Eu conheço vocês, a vida de vocês, sei cada passo da vida de vocês. Como vocês dizem que eu não conheço o futuro de vocês? E quando eu vejo esse texto, eu volto lá para Lucas, né? No final do capítulo de Lucas, do último capítulo, que está aqueles dois homens, Cleopas e outro homem andando de volta para a sua cidade, para Emaús, e Jesus vem e intercede. E para os dois, por onde vocês vão assim? E começa assim, porque eles estão tristes, desanimados, derrotados, e Jesus vai lá e intercepta os dois. E Jesus começa a dizer, porventura não convinha que o Cristo morresse, padecesse todas essas coisas? E diz, começou a abrir as escrituras, explicar salmos, profetas. E quando chegaram na casa de um dos que eles entraram, entra conosco, vem aqui pegar a ceia com a gente. Jesus entra com eles, quando vai, será que Jesus dá graça, Jesus some. Ele disse, é o Senhor que estava conosco. Jesus estava andando conosco, que a gente não sabia. Às vezes Cristo está andando com você, às vezes está andando com você, e você não sabe. Você está na angústia, passando na peinha lá, né? E está achando que está sozinho? Está não. Ele está ao seu lado caminhando. Aquela viúva, ela não estava sozinha, irmão.
Muita gente morreu, muita gente perdeu a vida, mas ela não. Deus resolveu ouvir a voz daquela mulher. Ele resolveu cuidar, zelar. Isso é o zelo de Deus, é o carinho de Deus. É por isso que eu disse, não tem nada a ver com Elias, o problema era a viúva. Deus queria salvar, Deus queria curar, Deus queria restaurar, Deus queria conservar em vida aquela mulher com seu filho. O cuidado, o zelo de Deus, o amor de Deus, o carinho de Deus em cuidar de uma pessoa. É por você, meu irmão. Amém? Que Deus te abençoe. E que você entenda, receba esse cuidado na sua vida. Não pense que você está sozinho, Deus está vendo a sua vida. Você diz, bicho, eu não sou crente, não importa, aquela mulher também não era, e Deus cuidava dela. Ela não era, Deus cuidava dela, Deus cuida de você, clame a Deus, busque. Ele vai te ajudar, Ele vai ao teu socorro, confia nele, coloca na mão dele. Ele vai ter o socorro, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar livramento, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele tem prazer em socorrer e abençoar as pessoas, irmãos. Então, somente entrega a parte dele. O que, bicho? Entrega a tua vida. Você só tem um pouquinho de azeite aí, um pouquinho de farinha, isso não é nada para você. Isso não vai lhe ajudar, não vai lhe salvar, não vai fazer nada por você. Mas se você colocar na mão de Deus isso, oh, que maravilha. É bênção. Coloque seu pouco, sua vida, pouca, tudo pouco seu, sua vida, tudo seu que vai acabar um dia, até sua própria vida, você vai morrer um dia, não é verdade? Coloque na mão dele, ele vai multiplicar, viu? Ele vai fazer um milagre na sua vida, na sua família, amém? Que Deus nos abençoe.